Fibonacci, para que serve e como utilizar nas suas operações. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, então vem comigo. Olá, tudo bom? Meu nome é Sérgio Júnior e hoje vim falar sobre uma das melhores e mais completas ferramentas de análise técnica do mercado financeiro. Mas antes de começar, já deixa aí o seu like no vídeo e se você é novo por aqui, já faz a sua inscrição no canal e ative o sininho para você receber uma notificação toda vez que eu postar algum vídeo novo. E aqui abaixo na descrição você encontra o link do Instagram da YouTrading, então fica aí o convite para você nos seguir, beleza? Bom, então vamos ao tema do vídeo. Fibonacci é uma ferramenta de análise que identifica níveis de retração e expansão de um determinado movimento do preço. E esses níveis de preço podem ser usados como regiões de suporte e resistência, e consequentemente como regiões de entrada e saída nas suas operações. Os níveis mais importantes de retração são os de 50% e 61,8%. Já os de expansão são os de 100% e 161,8%. Então vamos ali para a tela do computador que eu vou te mostrar na prática e em detalhes como você pode utilizar essa ferramenta nas suas operações. Bom, dá início aqui então. Primeiro eu vou falar sobre os níveis de retração para estar procurando oportunidades aí de entrada, né, nas operações, e depois eu vou falar sobre níveis de expansão, que pode ser utilizado aí como saída de uma operação, como alvo aí de uma operação. Tá, então começar aqui pelos níveis de retração. Antes disso eu vou comentar um pouco sobre a ferramenta. Ela vem configurada desta forma e praticamente todas as plataformas do mercado financeiro oferecem, já vem nativa na própria plataforma a ferramenta de Fibonacci. No MetaTrader ela vem configurada desta forma, ela é totalmente editável, você pode alterar cores, os níveis, conforme ali a sua necessidade. Vários níveis aqui que vem no padrão que eu não utilizo no meu operacional, nas minhas estratégias. Então é só você selecionar ela, a ferramenta aqui no MetaTrader, clica com o direito, vem em propriedades, aqui você consegue fazer todas as alterações. Aqui eu vou alterar para o formato que eu uso, vou colocar aqui azul. Em níveis, aqui por exemplo, por enquanto eu vou deixar o de 23, 38, mas são níveis que eu não utilizo, eu vou deixar aqui por causa da explicação, mas daqui a pouco eu tiro, 50, 61 e 100%. Esses de baixo eu tiro, quando eu falar sobre expansão aqui eu comento por que eu tiro esses aqui. Remove, ok, aqui eu vou colocar um azul e vou aumentar a espessura para ficar bem visível aí na gravação. Então, basicamente é isso aqui, depois que você fez aí a configuração, ele fica já da forma aí que você editou. Como que a gente vai usar para identificar os níveis de retração? A gente vai pegar um movimento do preço, né? Por exemplo, aqui, vamos supor aí que o mercado fez aí um movimento de alta, imaginar que aqui um movimento de alta, e começou a fazer uma correção desse movimento, começou a cair. Então, aqui nesse caso, a gente vai pegar a mínima do movimento e a máxima, que todo o movimento de alta, toda a perna, né, esse movimento de alta, vai pegar e vai puxar o Fibo, pegando aqui desde a mínima até a máxima, aqui. E aí a gente vai ficar de olho nos níveis de retração. Tem ali uma certa discussão, né, na internet de como que é o correto de traçar, tem traders que traçam dessa forma, da forma que eu tracei, de baixo para no movimento de alta, traçar de baixo para cima. E tem traders que nesse mesmo movimento de alta ele vai traçar ao contrário, que nem eu vou fazer de novo, eu traço no movimento de alta, eu vou traçar de baixo para cima a favor do movimento, e tem trader que vai traçar ao contrário, de cima para baixo. No meu ponto de vista, é errado traçar dessa forma, e eu vou explicar por quê. Traçando dessa forma que eu considero errado, qual que é a intenção de você traçar uma Fibonacci para procurar os níveis de retração? Você vai pegar a mínima do movimento, a máxima, então todo esse movimento, e você vai procurar os níveis de retração em porcentagem. Então se aqui está o total, esse movimento de alta é o total, é 100% do movimento, a partir do momento que o mercado ele começa a retrair, ele vai, na matemática, número do menor para o maior. Ele vai retrair 23%, ele vai retrair 38%, vai retrair 50%, vai retrair 61%. E se ele descer até o final, até o ponto inicial aqui, ele vai ter feito uma retração de 100% do movimento. Quando a pessoa traça dessa forma, está começando
do maior para o menor. 61, 50, 38, 23 não faz sentido. Né? Você começa a contar do menor para o maior, não do maior para o menor. Então não faz sentido traçar dessa forma. Então, no meu ponto de vista, o correto é traçar sempre a favor do movimento inicial. Aqui no caso a gente está analisando o movimento de alta, então eu vou pegar a mínima aqui até a máxima. Deixa eu puxar aqui. E a partir daí, quando o mercado começa a fazer uma correção desse movimento de alta, é esse movimento de alta que eu estou analisando. Então, se eu estou analisando esse movimento de alta, os níveis de retração vai ser de cima para baixo. Então, o mercado começa a cair, passa primeiro pelos 23,6, depois pelo 38, depois por 50% do movimento, 61,8, enfim. E se cair tudo, ele vai ter feito uma retração de 100% do movimento. Então, é só aí uma observação que eu gostaria de estar passando aqui antes de iniciar. Então, a partir do momento que o mercado começa a fazer a retração, ele vai passando então pelos números de 23, 38, 50, 61. São níveis de suporte onde pode gerar oportunidades de entrada. No caso aqui, como a gente está analisando um movimento de alta, pode gerar oportunidades de compra. No meu operacional, eu não uso como referência os níveis de 23 e nem o de 38. Eu utilizo somente o de 50% e o de 61,8%, que na minha opinião é os dois níveis mais importantes, é onde gera aí as melhores oportunidades, quando utilizado aí da forma correta, que eu vou falar um pouco mais à frente aqui. Então, basicamente é isso. Você vai pegar um movimento de alta e ficar de olho nos níveis de retração para procurar oportunidades de compra dentro ali da sua estratégia. E num movimento de queda, é a mesma coisa. Vamos supor que o mercado fez um movimento de queda, deixa eu alterar aqui para vermelho. Foi um movimento de queda, começou a fazer uma correção. Aqui também, vamos pegar aqui o início do movimento, agora é o topo, pegar o fundo, o final do movimento, e vamos puxar um Fibo de cima para baixo a favor do movimento de queda. Então, o início do movimento, o final do movimento aqui, mesmo pensamento. Quando o mercado começar a fazer a correção, ele vai passar pelos níveis de 23, 38, 50, 61, enfim, sempre do menor para o maior. Tá? Então, aí vai ficar, aqui no caso, a gente procurar oportunidades de venda nesses níveis de resistência. Agora eu vou tirar aqui os de 23 e 38, que eu não utilizo. Eu vou mostrar aqui algumas operações que eu fiz com Fibonacci. Então eu posso remover e remover. Ok, então basicamente é isso aqui que eu utilizo. 50, 61, os níveis de 100 e 0%, que é o início e o final do movimento. Então vamos aqui, uma operação que eu fiz no Audi USD. O mercado ele vinha com uma tendência clara aqui de queda, um movimento de queda, até que ele fez aqui uma região de suporte. Aqui, ó, região de suporte, fundo, ficou batendo aqui, respeitando essa região. E chegou um momento que ele fez o rompimento. Então, região aqui interessante de suporte, até que o mercado conseguiu fazer o rompimento. O que eu vou fazer aqui? Agora eu vou esperar uma correção, como ele fez o rompimento de suporte, eu vou esperar uma correção e procurar oportunidades de venda para pegar essa continuação de movimento aí de tendência de queda. Então, o mercado ele fez a correção. Então, eu vou analisar esse movimento aqui, o que fez o rompimento da região de suporte. Pegar todo esse movimento e puxar um Fibo. Pega a máxima, a mínima. Então, eu sei que região de 50, 61 é essa região aqui, ó, entre 50 e 61,8, essa região. Então, o mercado que ele fez, eu posso deletar o Fibo agora para dar uma limpada no gráfico, não ficar tão poluído. Então, o mercado ele fez esse movimento forte de queda, começou a correção, chegou aqui na região entre 50 e 61,8 de Fibo, na região de resistência, junto com a região que era suporte aqui no passado, uma região de suporte horizontal. A partir do momento que o mercado fez o rompimento, passou a ser uma região de resistência. Então, é uma confluência de fatores. Aqui a gente tem a resistência do Fibo, do Fibonacci, e a resistência horizontal do próprio preço, do próprio mercado. Então, a confluência de fatores, duas resistências na mesma região. O preço bateu, respeitou, fez aqui uma vela de rejeição, e eu fiz a operação de venda, a entrada está aqui, operação de venda, e eu saí, né, mais ou menos na região aqui do fundo do movimento de queda. Então, eu saí aqui, todo esse movimento aqui de queda, nessa operação de venda.
mudar aqui para o gráfico de barras, ó, dá para ver mais. Então a entrada foi aqui e a saída foi aqui, próximo aqui dessa região. Tá? Então aqui um exemplo. Outro exemplo, o NZD gráfico de 1 hora. Ali foi no áudio SD foi gráfico de 5 minutos, então ele funciona em qualquer tempo gráfico. Aqui cenário parecido, o mercado vinha numa tendência de queda, porém ele fez aqui uma região de suporte, o preço fez um suporte horizontal, até que o preço conseguiu romper esse suporte. Então eu pego esse movimento de queda, espero aí o início de uma correção, puxo o Fibo desde aqui do topo até o fundo, puxo o Fibo, o mercado fez a correção, que é o movimento de queda, correção, região de 50,61 de Fibo, deixa eu colocar aqui uma linha marcando, ó. Deixa eu dar um zoom, então o mercado fez rompimento da região de suporte, agora passou a ser uma região de resistência horizontal, correção, junto com a mesma confluência que teve na explicação anterior, confluência de fatores, o preço bateu nessa região, respeitou, aqui ó, fez um topo duplo, fez aqui um topo, caiu, fez um novo topo, na mesma região, topo duplo, e caiu, fiz a entrada de venda aqui. E também aqui teve praticamente aí uma vela de rejeição, uma vela aí com sombra superior longa numa região importante de resistência. Então, indicação aí, confluência de fatores, oportunidade boa aí de venda, entrada de venda aqui, saída também próxima aqui do nível de suporte. A saída foi aqui, o preço ainda bateu, caiu mais um pouco e acabou depois fazendo uma retração. Outro exemplo, Euro-AUD, aqui o mercado estava numa tendência de alta, fundo, movimento de alta, correção. Marquei aqui com uma LTA, uma linha de tendência de alta, esse fundo e esse aqui. Então joguei aqui uma linha, uma LTA. O mercado fez um novo movimento de alta aqui. Quando começou a correção, puxa um Fibo, pegando aqui o movimento todo, desde o início até o topo lá em cima. Região de 50,61 aqui, deixa eu marcar. O mercado foi. Deixa eu puxar aqui, ó. Ele fez a correção aqui interessante, ó. Ele fez a correção, deixa eu tirar o Fibo aqui agora. A gente sabe que essa região que eu marquei aqui com esse retângulo é a região de 50,61, eu posso tirar o Fibo para dar uma limpada, não ficar tão poluído o gráfico. Então, movimento de alta, correção, chegou aqui na região entre 50 e 61 de Fibo, junto com a LTA do movimento de alta, que vinha aí numa tendência de alta. Então, o preço bateu nessa região, respeitou o suporte, tanto da retração de Fibo quanto da LTA. Fez também aqui uma vela de rejeição, na verdade, aí 3 velas, né, seguidas de rejeição. E eu entrei um pouco depois, quando o mercado começou a subir, entrada de compra, saída foi um pouco abaixo aqui desse topo anterior. Então, peguei todo esse movimento aqui de alta, tá? Então, também confluência de fatores aqui para operação de compra. E mais uma aqui de venda, o mercado tendência aí de queda definida, aqui lateralizou um pouco, fez essa região de suporte, parecida ali com as outras que eu comentei. O mercado fez o rompimento, fez o rompimento, então provavelmente ele deve fazer uma correção para testar essa região que era suporte no passado, para testar como resistência. Então, eu pego todo esse movimento de queda, puxo um Fibo. Ó, quando ele começar a voltar, começou a voltar. Ó. Começou a voltar, então agora eu sei que aqui é o fundo e aqui é o topo. Então eu pego todo esse movimento de queda, desde o início aqui até o fundo. Deixa eu marcar a região aqui de 50 a 61. Beleza, o mercado foi, continua fazendo a correção. Tem aqui também uma LTB, uma linha de tendência de baixa. Aqui, ó, pegando esse topo e esse aqui, essa linha servindo como resistência. Confluência de fatores aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Então agora eu sei que aqui é 50,61 de Fibo. Posso deletar o Fibo aqui. Início do movimento de queda, final do movimento de queda, começou a correção, chegou aqui na região de 50,61 de Fibo. Aqui tem aquele suporte no passado, passou a ser uma região de resistência, e a LTB que vem acompanhando o preço, também região de resistência. Confluência de fatores. Resistência do Fibo, resistência horizontal do próprio preço e resistência dessa LTB, as três na mesma região. O preço bateu, respeitou, começou a cair, fiz a operação de venda aqui. Eu saí aqui, ó, próximo do fundo da perna de queda, da primeira perna que eu estava fazendo análise. Entrada aqui de venda, saída um pouco acima dessa região de suporte. Também aí uma oportunidade de venda. Funciona 100% das vezes? Não. É importante você ter em mente que qualquer técnica, qualquer estratégia, nenhuma vai funcionar 100% das vezes. Você tem que procurar técnicas, estratégias, setups operacional para você identificar
qual é o movimento mais provável de acontecer. Né? Então, dentro da probabilidade maior de acontecer. Não vai funcionar 100% das vezes, às vezes vai dar errado, então é por isso que é importante estar utilizando stop loss. Tá? Então aqui, cenário parecido, o mercado vinha numa tendência bem definida de queda, fez aqui essa região de suporte, marquei aqui a região de suporte, esperei o rompimento, o mercado fez o rompimento aqui, nessa perna aqui de rompimento, passou a ser uma região de resistência, eu espero agora uma correção, ó, começou a correção, então sei que aqui é o início do movimento, o final do movimento, começou a correção, vou puxar um Fibo para identificar a resistência a partir aqui desse movimento de queda. Região de 50,61, mercado aqui 50,61, posso deletar o Fibo. Então eu ia procurar oportunidades de venda na correção, o mercado fez a correção, veio testar a região de 50,61 de Fibo, veio testar o que era suporte no passado, veio testar como região agora de resistência, bateu, começou a querer cair, entrei com uma operação de venda aqui. Deixa eu colocar o gráfico de barras, ó, operação de venda, dá um zoom, então, operação de venda aqui, expectativa era o quê? Queda, correção, continuação do movimento. Expectativa do mercado vir buscar pelo menos aqui o fundo anterior. Tentei pegar esse movimento de queda, porém dessa vez não deu certo. Ele bateu, respeitou, começou a querer cair, fiz a operação de venda, seguindo a mesma estratégia ali das operações anteriores, porém aqui o mercado depois acabou subindo e pegou o meu stop loss aqui em cima, acima da região aqui de resistência. Então ele teria que romper, conseguir vencer essa resistência para eu sair, para pegar meu stop loss, e foi o que ele fez. Então, como eu falei, funciona bem, mas não 100%. Como eu falei, não existe estratégia, setup, nada que funciona 100% das vezes no mercado financeiro. Quem falar isso para você que existe está mentindo. Com certeza está mentindo. Então agora vamos aos níveis de expansão. Serve para você identificar um alvo onde o mercado ele pode ir buscar a partir de depois que você identificou a correção, a retração, onde ele pode buscar. Vamos aqui um exemplo. O mercado fez um movimento de queda, fez aqui uma correção na região entre 50 e 61 de Fibo, beleza, você já identificou isso aqui com o Fibo, que, ó, testou a região de 50 e 61, e agora a expectativa é que ele continue caindo, mas continuar caindo até onde? Até onde ele pode ir? Então você pode utilizar o Fibo para ter uma expectativa aí de alvo. Então ele começou a cair, então você vai usar o Fibo aqui para ter uma expectativa até onde ele pode cair. Como a gente pode fazer essa análise? Primeira coisa, a primeira região, no caso do movimento de queda, a primeira região de suporte é o próprio fundo anterior. Vocês viram ali que em todas as operações eu saí usando como referência o fundo anterior nas operações de venda ou o topo anterior na operação de compra. Então a expectativa é que o mercado venha testar pelo menos aqui o fundo anterior, que é uma região de suporte. Se ele romper, continuar caindo aí e fazer o rompimento dessa região, até onde ele pode ir? Então aí que a gente utiliza o Fibo. Primeiro ele tem que romper esse primeiro suporte, para depois a expectativa passa a ser ele buscar de 100 a 161,8 de expansão de Fibo. Como que eu utilizo? Tem várias formas de utilizar. Como que eu utilizo? Com a própria ferramenta aqui que eu puxo para identificar a resistência, aqui no caso do movimento de queda. Então eu peguei todo esse movimento de queda, eu vou fazer o que? Eu vou pegar a própria ferramenta de Fibo e vou trazer ela para cá para pegar os 100% do movimento. Como eu faço isso? Só pegar ela aqui agora e colocar. Aqui estava o topo, o início do movimento, o fundo, eu jogo ela para cá agora, sem mexer no tamanho, na amplitude dela. Apenas movo ela para cá, usando aqui esse topo como referência. Então a expectativa é que o mercado venha buscar essa região quando ele conseguir romper o fundo anterior. Então o alvo aí, a projeção de 100% desse movimento, repete ele aqui para baixo. Então é dessa forma que eu uso, é muito mais simples e prático utilizar dessa forma. Tem uma outra forma que você pode utilizar na própria ferramenta aqui, que deixa eu mostrar, que vem no próprio MetaTrader, além da retração de Fibonacci, ele tem a de expansão também, que tem esse mesmo objetivo, né? Como eu falei, eu faço dessa forma, que é muito mais prático, mais simples, mais para mostrar aqui para vocês. É só clicar com o direito aqui, onde fica as ferramentas, clica com o direito, vai em personalizar, aqui tem uma lista de várias ferramentas disponíveis que você pode inserir aqui o atalho. Aqui são as que já estão ali, que eu já deixei configurado da forma que eu utilizo no meu dia a dia, e aqui tem as que eu não utilizo, então você pode inserir quais você quiser, que tem várias ferramentas. Então aqui, ó, expansão de Fibonacci, eu vou inserir ela.
Então, tá ela aqui. Como que utiliza ela? Também você vai pegar o início do movimento, aqui no movimento de queda, vai pegar o início, o final, e aqui essa terceira marcação é onde ele fez o topo da correção. Então as referências aqui são início do movimento, final do movimento e topo da correção, dessa correção, antes de começar a cair. Então você faz isso e aí ele já mostra aqui a projeção de 61.8, de 100% e 161 também. É uma ferramenta que você pode entrar nas configurações e colocar os níveis que quiser, remover os que você não utiliza. É totalmente editável. Então, ó, 100% está aqui, ó, vou marcar ele. Ó, 100% está aqui, ó, desse movimento. Vou deletar ela agora e vou colocar da forma que eu faço. Então, vou pegar aqui o início do movimento, aqui. Então, aí eu jogo a ferramenta para baixo. Aqui, ó, deu exatamente no mesmo ponto. Então, eu acho mais fácil, ao invés de usar duas ferramentas, usar uma com as mesmas duas funções aí, para pegar aqui todo esse movimento do mesmo tamanho desse. Então, são as formas aí que você tem para fazer essas marcações. E aqui, só para finalizar, deixa eu só, para mostrar ali no próprio mercado, dois ativos aí com exemplos. Aqui, a EURUSD. O mercado vinha numa tendência de queda, fez um pivô de alta e reverteu o que era uma tendência de queda, virou uma tendência de alta. A partir daí, a partir do pivô, eu vou pegar esse fundo, esse topo, puxar um fibo, sempre aí a favor do movimento. Ó, ele fez uma correção exatamente dentro aqui da região entre 50 e 61 e subiu. Aí, para fazer a projeção, só puxar aí, usar aqui o fundo como referência. E ele andou exatamente aí, na verdade mais do que o 100%. Aqui, ó, repete para cima. Andou até mais, mas pelo menos aí o 100% ele andou. E como eu falei, primeiro ele tem que vencer a primeira resistência, o topo anterior. Pega o próximo movimento. Mínima, máxima, que é todo esse movimento de alta. Correção, vamos olhar aqui, ó, corrigiu até a região de 50,61, entrou aqui dentro, voltou a subir, vamos ver a projeção, onde ele pode, até onde ele pode ir, pegar a ferramenta e jogar para cá, usando esse fundo, o fundo da correção como referência. Movimento de alta, correção, fundo da correção, repetir esse mesmo amplitude desse movimento aqui para cima e foi lá buscar a região de 100%. Outro aqui, dólar real, nosso mini dólar aí, ele vinha no movimento de queda também, numa tendência de queda, até que ele fez um pivô de alta. Fez aqui um pivô de alta, inverteu a tendência que era de queda para uma tendência de alta. Pegar aqui então o pivô, aqui todo esse movimento, puxar um fibo, começou a correção, ó, região de 50,61, bateu aqui, começou a querer subir, ó, subindo, fazer aí a projeção, até onde pode ir. E foi lá buscar a região, a amplitude aí de 100% do movimento, desse primeiro movimento aqui. Então, foi lá buscar também. Aí pega todo esse movimento de alta aqui, correção aqui até a região de 50,61, começou a subir, aqui também, e foi buscar lá o 100%. Passou um pouco também. Aqui outro, ó, início desse movimento, teve dois aí seguidos, um dentro do outro, correção até 50,61, andou aí mais de 100%. E agora no mercado mais atual aí, pegando esse último movimento de alta, aqui, o mercado fez uma correção exatamente aí dentro da região de 50,61, começou a querer subir. Então agora aqui já é o mercado ao vivo, fechou aí em 5,61. Projeção é que ele faça aí agora esse movimento. Primeiro ele vai ter que romper essa resistência, o topo anterior, é a primeira resistência que o mercado vai encontrar, e se ele conseguir romper, aí a expectativa é que ele busque ali a projeção do 100%, que daria aí na casa dos 5,76, tá? Aqui no dólar. Então é isso. Essa foi a explicação prática sobre a ferramenta Fibonacci. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos que também gostam de trading, beleza? Obrigado por ter me acompanhado até aqui, um forte abraço e te vejo no próximo vídeo. Valeu!